20 de março de 2021, a gente vai comentar aqui sobre dois assuntos. Um eu vou passar bem rápido e o segundo eu vou me delongar mais nele. O primeiro assunto é sobre a polêmica aí do fechamento ou não do turno noturno do Colégio Estadual Padre Melo. O Colégio Padre Melo é um colégio que tem história em Bom Jesus, no nosso educandário. Nesse momento onde nós estamos vivendo uma crise na educação nacional, uma crise na educação brasileira, a educação está indo de mal a pior, né? Lembrando a vocês que temos como patrono da educação Paulo Freire, e educação de mal a pior. E falar em fechar mais uma instituição de educação é muito ruim para Bom Jesus. Nós já tivemos exemplos concretos de instituições fechando. Então há aí uma notícia de que iria fechar o turno noturno do Colégio Estadual Padre Melo. A gente peça e lute que não, que seja revertida essa situação, que nossas autoridades possam estar lutando possam lutar para reverter essa situação. Quero crer que isso vai ser mudado tão logo em breve. Já sei que tem aí abaixo-assinado, os alunos já estão lutando, as diretoras, os ex-diretores, os ex-dirigentes da Escola Padre Melo, então que isso venha a terminar e que tudo dê certo, né? E mantenha aí a nossa escola tradicional. Eu mesmo que sou egresso de lá, do Padre Melo, então posso falar com muita propriedade. Quero que continue o colégio. Agora vamos falar sobre o decreto, o novo decreto da Covid em Bom Jesus do Itabapuana. Decreto 1755 de 2021, de 19 de março de 2021. É um novo decreto, mais um decreto, uma cadeia infinita de decretos, não só nos 5.570 municípios do Brasil, mas também vários N decretos aqui em Bom Jesus do Itabapuana. Tivemos agora uma recente reunião com os colegas da cidade do estado vizinho, Espírito Santense, pegando ali o ABC, Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, onde foi convidado o nosso prefeito aqui do Bom Jesus, estado do Rio de Janeiro, vizinho aqui, ladeado pelo Rio Itabapuana. A gente do lado de cá no estado do Rio e o ABC do lado de lá, no estado do Espírito Santo, Capixaba. E muito frutífera a reunião, mas o Casagrande, governador do estado, parece que quer decretar mesmo lockdown e vem decretando, principalmente nas praias, a região praiana do estado do Espírito Santo. E a gente aqui em Bom Jesus, vamos falar do nosso decreto, o decreto 1755-21, que vai entrar em vigor agora na próxima segunda-feira, dia 22. Ele vai começar a viger no dia 22 de março, segunda-feira próxima. E ele vai valer mais ou menos por 2 semanas, até os 15 dias, até 5 de abril de 2021. Então, o novo decreto de Bom Jesus, eu vou falar aqui agora algumas questões pontuais e algumas questões polêmicas do novo decreto que foi baixado pelo prefeito de Bom Jesus do Itabapuana, Serginho Cirilo. Já está o decreto em Bom Jesus do Itabapuana. Primeira coisa, gostaria de deixar bem claro que, na verdade, os prefeitos do noroeste e do norte do estado do Rio de Janeiro, principalmente no noroeste, os prefeitos estão praticamente se curvando às diretrizes, às recomendações ditadas pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, Ministério Público da Tutela Coletiva do estado do Rio de Janeiro. Então, não é muita novidade e o prefeito não está com muita caneta. A tinta da caneta do prefeito acabou. Ele está apenas reverberando, os prefeitos estão reverberando e acatando com toda a cautela, com certo medo até, as disposições, as recomendações do Ministério Público da Tutela Coletiva do estado do Rio de Janeiro. E aí, esse decreto atual em vigor, que começa na próxima segunda-feira,
ele traz uma espécie de lockdown parcial aqui em Bom Jesus, né? E duas questões polêmicas. A primeira mais polêmica é que ele fecha os cultos, né? O templo de qualquer natureza, cultos, religiões, assembleianos, principalmente os cultos assembleianos, né? Mas também a Igreja Batista, a Igreja Católica Apostólica Romana, os demais segmentos religiosos aqui em Bom Jesus estarão fechados e proibidos de ter aquela aglomeração. Ainda que tenha todo um protocolo, mesmo com um protocolo de distanciamento, ainda que os nossos irmãos das igrejas, a Igreja Universal, a Igreja Católica, a Assembleia de Deus, etc., Batista, Presbiteriana e demais segmentos, ainda que seguisse os procedimentos, as precauções, não vai poder. O decreto é bem incisivo em fechar. Ficam proibidos totalmente os cultos. Eu achei uma forma muito agressiva, mas como eu disse, ditada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu estava lendo o decreto da cidade de Talva e pincelei alguns decretos aqui da região. É ipsilitz, é cola e copia. É cola e copia um do outro. Os decretos foram feitos praticamente obedecendo às normas do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério Público. De novo, quero dizer aos senhores que nós somos da Procuradoria concursada, né? Eu sou procurador de carreira do município de Bom Jesus e nós não somos convidados para isso. Nada disso passou pela Procuradoria, até porque se a gente estivesse lá, a gente tem um posicionamento a declarar. Eu, como advogado de carreira, como procurador municipal, tenho meus posicionamentos. Inclusive, quero deixar aí a reclamação junto ao sindicato, ao nosso Rogério, presidente do sindicato, e ao doutor Bruno, excelente advogado. São os meus defensores aí, né? O Rogério, o sindicato e o doutor Bruno. Então, suspensão total do culto e também suspensão total da aula presencial. Não pode haver aula presencial. Ficam suspensas as aulas. Estamos aí à beira do retorno do período escolar, o educandário, a bancarrota, estão vendo aí, deveria ter uma certa forma de revezamento, uma forma de estruturar. Nós temos tanta tecnologia do nosso lado, eu acho que falta muito dos gestores públicos, lato sensu, acho que falta muita sensibilidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em olhar pela educação, porque esta geração, um dia sem aula, vai refletir muito no futuro dessa criança e desse adolescente, no futuro próximo. Iremos sentir muito as dores por falta da educação desses nossos jovens e adultos. E uma coisa que me chama a atenção também é a fila nos bancos. Essa semana eu fiz, durante 3 ou 4 dias da semana, sempre às 7, 9 horas da manhã, por volta da parte da manhã, filmei a enorme fila de um estabelecimento bancário e denunciei nos órgãos próprios, inclusive pedi apoio à OAB de Bom Jesus, a Ordem dos Advogados do Brasil, para que tome as providências e veja com os órgãos competentes a questão do acúmulo de gente nas filas do banco, passando em frente às lojas do comércio de Bom Jesus, que já está tão solapado em Bom Jesus, né? E aí, por falar em comércio, digo aos senhores, o decreto vai, de forma geral, permitir que o comércio fique até as 22 horas, né, dependendo do estabelecimento, do tipo de estabelecimento. Mas das 10 da noite, 22 horas, às 5 da manhã, tudo fechado. Aí, como eu disse a você, uma espécie de lockdown. E, ao que parece, uma espécie de toque de recolher. Também as pessoas não poderão circular pelas ruas, salvo aquelas exceções que estão também descritas ao longo deste decreto 1755/21, de 19 de março de 2021, que entra em vigor e começa os seus efeitos a partir da próxima segunda-feira e vai até o dia 5 de abril de 2021. Então,
ele vai haver, principalmente no período noturno, uma pesada fiscalização pelos setores da fiscalização municipal, principalmente, né? Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária, para ver se as pessoas estão cumprindo com rigor esse decreto, que ele é mais pesado. Ele é uma espécie aí de lockdown parcial e uma espécie de toque de recolher, o que para muitos está ferindo aí os preceitos constitucionais, porque somente o PR, né, o presidente da República, poderia decretar certas medidas que estão sendo decretadas aí a moda vão embora em várias prefeituras do estado do Brasil, né, em vários estados brasileiros. São 5.570 municípios, são vários estados, 27 estados com a federação. E aí cada um fala uma língua e as pessoas não sabem o que fazer, principalmente os donos de estabelecimento, donos de comércio. Esse decreto agora, o último, que nós estamos falando dele, o decreto 1755/21, tem um grande problema também, que ele não fala do servidor público. Ele revoga as disposições anteriores, revoga expressamente o decreto anterior que tratava do servidor público e como seria o tratamento do servidor público, se ele ia trabalhar em home office, se ele ficaria em casa, se ele iria trabalhar em forma de rodízio, nada disso veio. Então fica aí o nosso queixume, a nossa ajuda à gestão atual para que estabeleça, mesmo com esse decreto, que estabeleça uma nova tratativa, uma outra normativa, prevendo aí como vai ficar o atendimento ao público e prevendo como ficará a situação nossa dos servidores públicos de Bom Jesus. Porque tivemos 3 casos graves agora, inclusive dentro da prefeitura de Bom Jesus Itambapuana, com colegas que pegaram, estão com o vírus da Covid-19, né, coronavírus, e nós temos que ver isso. O empregado público não foi tratado nesse decreto. Então são essas as primeiras informações que eu tenho deste decreto, que passa a vigorar aqui. É o mesmo decreto mutatis mutandis que vai vigorar nas demais cidades do Noroeste Fluminense, e mostrando aí a força e o peso que tem o promotor de justiça, o Ministério Público da Tutela Coletiva, que praticamente é ele que está ditando as normas e não os prefeitos. Os prefeitos estão copia e cola, estão reproduzindo as normas vindas do Ministério Público. Não sei como ficará, não sei se muita coisa ainda vai mudar, mas essas são as informações. Então tratamos hoje aí sobre esses dois, a questão do Colégio Padre Melo, no horário noturno, e o novo decreto. Peço a você que, se você não fez ainda a sua inscrição no nosso canal, dê essa força pra gente. Vá lá no nosso canal, Ronaldo Borges Ronan, no YouTube, e nos dê essa honra. Clique lá, aperte o sininho, dê o seu ok, o seu like, e se inscreva no nosso canal com apenas um clique em Ronaldo Borges Ronan lá no YouTube, e dê essa força pra gente.